Gente, boa tarde. O balanço geral desse sábado, 18 de julho, tá no ar. E o programa hoje não poderia começar com outro assunto. O que eu tenho aqui? É um calhamaço, É esse calhamaço aqui, porque hoje a gente vai esmiuçar a decisão do prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão. Ontem ele fez uma coletiva, chamou a imprensa, fez live nas redes sociais e o prefeito de Uberlândia anunciou a reabertura de vários segmentos do comércio aqui em Uberlândia. As novas regras valem até o dia 29. Depois disso, o município deve voltar a fazer parte do programa Minas Consciente. Foi uma brecha para a adesão obrigatória ao programa Minas Consciente que possibilitou Uberlândia reabrir o comércio a partir de segunda-feira. O município deveria entrar no plano estadual depois da decisão da Justiça na última semana. Mas essa adesão pode acontecer no início do próximo mês. Sendo assim, até dia 29 há um respiro para os comerciantes. Nós estamos há 120 dias nesta luta. O comércio de Uberlândia não suportaria mais ficar. Nós estamos quase 30 dias fechados. Como é que fica o comerciante, a economia, o emprego, o cidadão para poder alimentar os seus filhos, família? Nós estamos sofrendo com isso também. Aqui a gente sofre com a pandemia e sofre também com a situação das pessoas pelo lado da economia. De maneira geral, os comércios dos bairros poderão se manter abertos entre as 9 da manhã e as 6 da tarde, enquanto os estabelecimentos do centro da cidade deverão funcionar das 10 da manhã às 4 da tarde. Já os shopping centers poderão abrir entre o meio-dia e as 8 da noite. As praças de alimentação só poderão ser abertas durante o almoço. Os restaurantes poderão escolher se vão abrir no almoço ou no jantar. Clubes também poderão funcionar, mas as atividades deverão ser ao ar livre e apenas aquelas em que não há contato físico. As igrejas deverão reduzir em 50% a capacidade de receber fiéis. Ainda que a cidade registre mais de 180 mortes pelo novo coronavírus e quase 10.300 casos de Covid-19, segundo o prefeito, é possível reabrir as atividades comerciais e garantir atendimentos médicos. A pessoa que tem que ficar no isolamento, fica no isolamento. A pessoa que está contaminada, fica isolada. A pessoa idosa que tem riscos, fica em casa. As pessoas que precisam trabalhar, vamos trabalhar, mas vamos trabalhar com cuidado. Porque senão, daqui 15 dias, 20 dias, volta-se numa situação dessa. O novo protocolo de Uberlândia é mais flexível. Contudo, aos finais de semana, apenas as atividades essenciais poderão funcionar. Ele é mais flexível, sim. Ele atende várias áreas que o Minas Consciente não permitiria. Contadores, escritório de advocacia, determinadas atividades, que nós entendemos que nós tínhamos que funcionar também. Por exemplo, a abertura do Parque Sabiá, abertura de clube. Agora, volto a insistir. Clubes para as práticas dos esportes, do qual eu aqui mencionei. Ainda que o decreto tenha validade até o dia 29 de julho, ele pode sofrer alteração. Não está nos planos da prefeitura, mas pode. Isso tudo vai depender da quantidade de casos novos, dos números da Covid-19 nos próximos dias. Inclusive, o prefeito, nesse novo decreto, chamou a atenção para uma coisa. Venda de bebidas alcoólicas entre as 8 da noite e as 5 da manhã estão proibidas, inclusive vendas via delivery. Ou seja, essa medida visa evitar que festas aconteçam e aglomerações aconteçam durante a noite e a madrugada. Isso tudo também depende da colaboração da população. A nossa intenção aqui é sempre deixar tudo mais claro, então vamos puxando na sexta-feira da outra semana, não ontem, na sexta-feira da semana anterior. O prefeito Odelmo Leão, ele divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Minas, onde ele diz que ia acatar essa decisão. O que isso falava? O que o Tribunal de Justiça tinha determinado a partir de depois que ele foi provocado pelo Ministério Público Estadual, que as cidades que não faziam parte do Minas Consciente iam aderir. E foi isso que aconteceu aqui na cidade de Uberlândia.
Uberlândia entrou no Minas Consciente, começou a fazer parte desse programa, que a gente já falou aqui trocentas vezes no Balanço Geral o que é. Nós explicamos que é um programa de abertura gradual da economia. Começa na zona verde, passa para a zona branca, depois amarela, depois vermelha. Tem ainda a zona roxa, que é o que abre só depois que a pandemia passar. Pois bem, Uberlândia estava no Minas Consciente, mas o Estado soltou uma deliberação, publicou no Diário Oficial na quinta-feira, depois de tanto ouvir dos municípios, porque os municípios estavam pedindo mais autonomia, estavam chiando por conta dessa decisão do TJ. Então, por causa disso, o Estado soltou essa deliberação na quinta, dizendo que os municípios têm até o dia 29 para fazerem parte do Minas Consciente. Caso eles queiram, eles têm até o dia 29, tá? Depois disso, não é opcional, eles têm que fazer parte, atendendo a determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, o prefeito Odelmo Leão se aproveitou disso e fez essa alteração no decreto, mexendo aí no comércio da cidade de Uberlândia. Isso vale a partir de segunda-feira. E por que depois do dia 29, Uberlândia entra no Minas Consciente? Por conta de mudanças que vão acontecer nesse programa. A promessa do governador Romeu Zema, do secretário de Saúde de Minas Gerais, é que o novo Minas Consciente, que a gente pode chamar assim, as mudanças do Minas Consciente, ofereçam uma maior autonomia às cidades. Mas isso a gente vai ver quando ele vier à tona mesmo, esse novo Minas Consciente que está sendo prometido. Então, Uberlândia, até o dia 29, que é até quando está valendo isso que a gente vai falar tudo no Balanço Geral hoje, até o dia 29 não está no Minas Consciente por conta disso, porque houve uma mudança por parte do Estado que flexibilizou e deixou os municípios com esse prazo aí maior até o dia 29 para começarem a fazer parte do Minas Consciente. Minas Consciente que deve ter aí uma série de mudanças, pelo menos essa é a promessa do secretário de Estado de Saúde, tá? Uma coisa que vocês viram aí na reportagem do Vinícius Lemos, que ele deixa claro que o comércio no centro de Uberlândia vai poder funcionar a partir de segunda-feira, das 10 às 16 horas, 10 da manhã às 4 da tarde. O que é o centro de Uberlândia? É toda a área atendida ou atingida ali pela Zona Azul, sabe? Por exemplo, Aparecida ali é considerado centro de Uberlândia. Martins, Fernando Vilela, aquela área comercial ali, também tem que funcionar dentro desse horário o comércio, das 10 da manhã às 4 da tarde. Nos bairros, o horário de funcionamento é diferente. Abre mais cedo, às 9, fecha mais tarde, às 7 da noite. Isso é o que foi determinado pelo prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, depois de ouvir o comitê de enfrentamento, que tem médicos lá, tem o secretário de saúde, tem representantes aí, lideranças de bairros de Uberlândia, eles chegaram a esse consenso e isso foi anunciado ontem. O que chama atenção também é que o Vinícius ele falou sobre a venda de bebida alcoólica. Está proibida em Uberlândia, a partir de segunda, a venda depois das 8 da noite. Das 8 da noite às 5 da madrugada, às 5 da manhã, é lei seca aqui. Ninguém pode vender. Supermercado, que abre até às 10, supermercado que trabalha durante a madrugada, como tem muito aqui em Uberlândia, não pode vender bebida alcoólica depois das 8 da noite e até às 5 da manhã. Se eles vão cercar esse setor do supermercado, se eles vão parar o cliente no caixa, aí cada um toma a sua decisão. Cada supermercado decide, mas está proibida a venda de bebida alcoólica em Uberlândia a partir de segunda-feira, das 8 da noite às 5 da manhã. Os depósitos de bebidas, os distribuidores de bebidas que podem funcionar, eles podem funcionar, não tem um horário definido para o funcionamento deles. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a partir das 8, cancela a vodka, cancela a cervejinha, cancela o vinho. Não pode vender. Pode vender só água, refrigerante. E a fiscalização vai verificar isso.
se isso está sendo cumprido, tá? Eu quero a sua opinião, quero a sua participação no Balanço Geral hoje comigo. Me diga o que você achou desse novo decreto aqui na cidade de Uberlândia, dessas alterações que começam a valer a partir da semana que vem. Mas como aqui no Balanço Geral nós não deixamos ninguém na dúvida, eu vou explicar setor por setor para você aqui. Vamos fazer o seguinte, vai lá, bota aqui primeiro no telão uma dúvida frequente, por exemplo, academias. Isso aqui tá no que foi publicado ontem no município, tá? Ó, academias em geral, restrição absoluta de funcionamento, exceto aquelas atividades expressamente permitidas no presente ato normativo. A gente vai chegar nessas questões. Os espaços que não compõem as atividades permitidas deverão ficar isolados e fechados, com restrição absoluta de acesso. Resumindo, as academias, o pessoal vai lá puxar o peso, não pode abrir em Uberlândia ainda, ok? Academia não pode. Passa para a próxima. Agências bancárias, horários e dias de funcionamento com atendimento presencial sem restrições. Respeitados o distanciamento de no mínimo 2 metros entre as pessoas nas filas de espera e outras normas gerais de biossegurança disponíveis no site da prefeitura. É aquele negócio, vai ter que ter álcool gel para todo mundo, vai ter que ter máscara para todos os funcionários, álcool gel não só para os funcionários, também para os clientes, e o distanciamento nas filas. Mesmo na calçada, é de responsabilidade das agências bancárias também, que elas façam e promovam esse distanciamento mínimo de 2 metros de altura, de 2 metros de distância. Claro que vai muito da consciência do cliente do banco também, porque eu já vi diversas vezes o funcionário chega lá, minha senhora, abre espaço, meu senhor, abre espaço, ele vira as costas, o outro já cola. Então isso também vai muito da consciência do cidadão, tá? Vamos para o próximo. Agências lotéricas, horários e dias de funcionamento com atendimento presencial sem restrições. Pode seguir. Assistência à saúde, hospitais, clínicas médicas, consultas médicas, odontológicas, psicológicas, fonoaudiológicas e fisioterápicas, laboratórios de análises clínicas e hospitalares e congêneres. Horários e dias de funcionamento com atendimento presencial sem restrição. Túlio, mas você falou que podia ser só das 10 às 4 no centro, das 9 às 7 no bairro. Eu tô falando do comércio, eu tô falando de venda, sabe? Do comércio, da loja de roupa, da loja de sapato, desse tipo de funcionamento. Os outros a gente está esmiuçando aqui, tá? Pode passar para o próximo. Atividades esportivas individuais, horários e dias de funcionamento sem restrições, sem contato físico e presença de público ou acompanhante, à exceção dos profissionais necessários, exclusivamente em locais abertos. Ou seja, se você tiver acompanhado aí do seu personal, de alguém para te fazer um acompanhamento, você pode fazer num local público, desde que seja em um local aberto, uma praça, como temos diversas aqui, onde já está acontecendo isso aqui em Uberlândia. Isso aqui só foi oficializado, porque isso já está acontecendo. Praça para a próxima. Atividades esportivas individuais. Está proibido, tá? O uso de vestiário, a gente continua naquela anterior. Então, onde houver atividade em local aberto, as pessoas lá jogando seu tênis, que é permitido, jogando sua peteca, que é permitida, elas não podem usar o vestiário, viu? E tem que respeitar o distanciamento de no mínimo 2 metros entre as pessoas e as outras normas gerais que a gente sempre está falando aqui. Pode passar. Atividades religiosas, uma dúvida frequente, todo mundo quer saber, todo mundo pergunta, e as igrejas, e o culto, e a missa? Pois bem, o município está aqui, ó, cultos, missas, celebrações e encontros religiosos, horários e dia de funcionamento, sem restrições. As atividades poderão ocorrer desde que respeitada a capacidade máxima de 50% do estabelecimento. Pode passar, deixa eu só ver se tem uma observação aqui. Isso mesmo, ó, é proibida a participação e a permanência de idosos
crianças menores de 10 anos e pessoas classificadas como grupo de risco. Atenção para isso. A sua igreja pode funcionar, pode abrir, mas está proibida a participação e a permanência de idosos e crianças com menos de 10 anos. E é proibida a aglomeração de pessoas antes, durante e após as atividades, sendo inclusive vedado o incentivo ao contato físico entre os presentes. O que é isso? Sabe aquela hora no culto, na missa, da paz do Senhor? Sabe? A paz, irmão, não sei o quê, pega na mão. Isso aí, ó, tá proibido. O contato físico tá proibido. O incentivo, é isso que tá falando aqui, ó, o incentivo ao contato físico entre os presentes, isso que não pode. Então, isso que os padres, os pastores têm que eles têm que ficar atentos para não acabarem incentivando o que não pode. Próxima. Seguindo as atividades religiosas. Respeitados o distanciamento de no mínimo 2 metros entre as pessoas e outras normas gerais. É aquele negócio, álcool gel e tudo. Se for na sua igreja tem aquelas cadeiras individuais, elas têm que ter um distanciamento. É aquele banco onde senta um do lado do outro, tem que ter lá, ó, a demarcação. Um senta aqui, outro senta aqui, outro senta aqui. Mais ou menos isso. É muita coisinha, gente. Por isso que a gente aqui no Balanço Geral explica tudo. Para que não haja dúvida, eu sei que tem gente que contesta, mas a gente traz o fato. Agora, se você concorda ou se você concorda, você forma a sua opinião, a gente está aqui para te ajudar, para que você entenda. A partir do momento que você entendeu, aí você forma a sua opinião, tá bom? Aulas teóricas e práticas em autoescolas, uma dúvida frequente. Tinha gente perguntando aqui no Facebook como é que ia ficar isso. A Luísa Maria, a Elisete, o pessoal estava querendo saber. Então, ó, para vocês, horário e dias de funcionamento com atendimento presencial, seguindo regras específicas definidas pelo Detran, respeitando, claro, o distanciamento e tendo toda aquela questão do cuidado com a higiene pessoal e a higiene do local, e a limpeza do local. Pode passar para a próxima. Os bares. Restrição absoluta. Não pode abrir o bar. Não pode abrir o boteco do seu João, a não ser que seja um bar híbrido. E aí tem que respeitar as regras que a gente vai chegar, que são as regras dos restaurantes. O que é um bar híbrido, Túlio? É um bar dentro da água? Não. O bar híbrido, o Gustavinho racha o bico. O bar híbrido é aquele que oferece o alimento, vende a comida, mas também tem a bebida como opção. Tem lá o menu de vinhos, tem a cervejinha, tem tudo. Então isso é o bar híbrido. Seria como se não fosse o foco do bar. O foco do bar é a alimentação, mas ele também oferece a bebida alcoólica. Esse pode funcionar. É só tem aqui, ó, não pode, beleza? Pode passar para a próxima. Casas noturnas, boates e demais estabelecimentos dedicados à realização de shows, festas e eventos ou recepções, restrição absoluta de funcionamento. Não é dessa vez que você vai fritar na boate, que não tem autorização ainda. Gente, um dia vai chegar lá, estamos caminhando, estamos evoluindo, mas ainda está um pouquinho longe. A gente vai chegar lá um dia. Pode passar. Pois bem, centros comerciais. O que é o centro comercial? O shopping, terminal de ônibus, que tem as lojinhas, as rodoviárias, os aeroportos, galerias, condomínios de lojas. Excentuam-se das restrições às lojas que possuem regra própria para funcionamento. Toda loja tem aquela regra. E essas lojas dentro dos shoppings, dos terminais de ônibus, aeroportos, etc., podem funcionar atendendo às regras. Antes de entrar, álcool gel na mão de todo mundo. Só entra quem estiver usando máscara. Funcionário tem que estar usando máscara. E por aí vai, tá? Pode seguir para o próximo. Clubes e parques. Ó, só fazendo uma observação, shopping e tal, é do meio-dia às 8, tá? Que é o horário de funcionamento. Clubes e parques. Horários e dias de funcionamento sem restrições. Atendimento presencial com capacidade máxima de 50%
daquela descrita no alvará para clientes e funcionários. Clube, sei lá, tem a capacidade para 1.000 pessoas, só 500 que podem estar lá dentro, entendeu? Basicamente isso. É proibido o uso de espaços comuns para entretenimento e diversão. Passa para o próximo. Comércio e serviços em geral localizados nos bairros, tá? Tem aquela regra de funcionamento, é isso que fala, que tem que seguir. Horários e dias de funcionamento com atendimento presencial é de segunda a sexta, das 8 às 18. Das 8 às 18. Acho que eu falei às 19, em algum momento aqui eu falei errado, tá, gente? É das 9 às 18. Repetindo, então, das 9 às 18 e aos sábados, exclusivamente por delivery. O que é o delivery? Entrega em casa. Drive-thru. O que é o drive-thru? Você encosta sua moto, encosta seu carro e pega o seu produto. Take away. O que é isso? Quando você vai buscar o produto no balcão. Basicamente isso. Proibido o funcionamento aos domingos e feriados. Então, só para reforçar, porque eu acho que eu falei às 19, é das 9 às 18. Das 9 da manhã às 6 da tarde ou 6 da noite, como queira. Esse é o horário de funcionamento das lojas nos bairros de Uberlândia. Tá bom? Pode passar para o próximo. Ainda seguindo, nos bairros. Comércio eletrônico de delivery, drive-thru e take-away, permitido de segunda a sábado, sem restrição de horários. Atendimento presencial com capacidade máxima de 50%, respeitando aquele distanciamento de no mínimo 2 metros entre uma pessoa e outra. Tudo vai ter que respeitar, não é porque abriu que também as regras e o distanciamento social, eles devem ser deixados de lado, não. Tudo que está abrindo tem que seguir o distanciamento social e um limite máximo de clientes, tá? Então, isso é bom para o lojista ficar atento. Os lojistas ficaram muito satisfeitos com essa deliberação, vão voltar a trabalhar segunda, mas eles têm que seguir direitinho as normas, tá? A fiscalização vai estar conferindo. Agora vamos falar do centrão, da região do comércio do centro, tá? Ó, tem que cumprir aquelas regras próprias do estacionamento. Aqui está falando aquilo que eu falei para vocês, ó. Considera-se região central aquela em que esteja implementado e sinalizado o estacionamento rotativo eletrônico pago de veículos. É a zona azul. Então, a zona azul, o Martins tem zona azul, ali aquela parte de cima da Fernando Vilela. Eu não me recordo se na Vasconcelos tem, mas eu sei que naquela parte de cima ali da Fernando Vilela tem a zona azul. Então, ali, não é o centro, é um bairro na região central, mas não é o centro, é o Martins. Mas ele tem que funcionar de acordo com as regras da região central, tá? Das 10 às 16 horas. Pode passar para o próximo. Aqui, ó, horários e dias de funcionamento com atendimento presencial, segunda a sexta, das 10 às 16, 4 da tarde, aos sábados, exclusivamente por delivery, pela entrega em casa, pela retirada você dentro do carro ou em cima da moto, retirada do produto, ou pela retirada no balcão. E é proibido o funcionamento aos domingos e feriados. Pode passar para o próximo. O comércio eletrônico de delivery, drive-thru e take-away, permitido de segunda a sábado, sem restrição de horário. Atendimento presencial com a capacidade máxima de 50%. A loja de roupa da Dona Lúcia tem a capacidade para 10 pessoas. Ela pode atender de uma vez só 5. Entendeu? Isso está lá no alvará dela e se a fiscalização chegar, eles vão conferir. Ué, mas aqui tem mais. Tá bom? Então tem que ficar atento o lojista. Próximo. E ele finaliza falando do comércio no centro, do cuidado com o distanciamento social de 2 metros e seguir as normas de biossegurança disponíveis no site da prefeitura, que todo mundo já está sabendo e cansado de saber. Pode passar para o próximo. Aí, ó, tal da distribuidora de bebidas. Isso aí é polêmico e muita gente ficou na dúvida, então vamos deixar claro para vocês, ó. Distribuidora de bebidas, horário e dias de funcionamento com atendimento presencial, sem restrições. Seja no bairro, seja no centro, sem restrições.
Detalhe, proibido o consumo no local. Se tiver alguém consumindo bebida no estacionamento do distribuidor de bebidas, ali na porta, fiscalização chegar, primeiro ele fecha por 3 dias e depois vai aumentando essa punição de forma progressiva, entendeu? Atenção, comerciante. Se você vira o seu cliente fazendo isso, chega nele e fala, amigão, eu vou ter que fechar se você descumprir essa norma. Não pode consumir a bebida aqui na porta, sabe? Pode ser franco, explica a situação, sabe? Não deixe isso acontecer, porque quem vai ser penalizado é você, tá? Sem restrições para delivery, papapá. Pode deixar aí mesmo. Tem que respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas e seguindo as normas de biossegurança. Pode ir para o próximo. Parou aí? Tem mais? Feiras livres, isso. Ó, considerando aquelas regulamentadas pelo poder público, horários de dias de funcionamento sem restrição, respeitando o regramento próprio que está no site. O que faz parte desse regramento próprio? Algumas feiras podem funcionar só de um lado da rua. Algumas feiras livres tem as barraquinhas de um lado, tem as bancas de um lado, as bancas do outro, mas a prefeitura especificou algumas que elas só podem funcionar com as bancas de um lado só da rua. E tem que ter um distanciamento entre uma banca e outra de no mínimo 2 metros, tá bom? Vamos para o próximo. Lanchonetes, sorveterias e o açaí, que o berlandense gosta de um açaí, eu também gosto. Horário e dia de funcionamento com atendimento presencial, atenção. Atenção você que tem sua sorveteria, seu açaí, sua lanchonete. É de segunda a sexta, das 6 às 18 e sábado, das 6 ao meio-dia. Vou repetir para você, porque isso vale para a região central e para os bairros. Então, atenção, chama aí seu amigo que é dono do açaí, chama aquele seu amigo maromba que está fazendo o treino em casa para ele ficar atento a isso também, ó. De segunda a sexta, das 6 às 18, é o horário que pode funcionar, lanchonete, sorveteria, açaí, aos sábados, das 6 ao meio-dia. É proibido o atendimento presencial aos domingos e feriados e não tem nenhuma proibição para dias e horários para o tal do delivery, drive-thru e take-away. Senhora aí de casa, decorou o que é take-away? Sabe o que é isso? É buscar no balcão, tá? Então pode buscar no balcão, não tem restrição para buscar no balcão, nem o drive-thru dentro do veículo e nem para pedir em casa, que é o delivery, tá? Próximo. Seguindo ainda, falando de lanchonetes, sorveterias e açaí, o atendimento tem que ser para até, no máximo, a capacidade de 50% do local, metade do que é considerado a lotação máxima, e tem que respeitar o distanciamento de 2 metros de uma mesa para outra, o distanciamento de 2 metros de um cliente para o outro na hora que está ali na fila para pagar a conta e tudo mais. Álcool gel para todo mundo, entrar só de máscara, tira a máscara para consumir o produto lá, depois coloca a máscara, tudo aquilo. Pode seguir. Mercados, hipermercados, supermercados, açougues, peixarias, sacolões e centros de abastecimento de alimentos, tá? Isso é muito interessante a gente observar e falar isso, porque o que tem de supermercado cheio aqui em Uberlândia, o que a gente está recebendo de vídeo de supermercado cheio aqui em Uberlândia, olha o que está falando, ó. Olha o que o município divulgou. 50% dos produtos em exposição para comercialização é o quê? Se você vende mais no mínimo 50% de produtos alimentícios, arroz, feijão, fruta, aí você entra aqui, ó. Aí você é enquadrado aqui, em mercados, hipermercados, supermercados. Porque tem gente fazendo manobra para entrar nessa área, porque sabe que desde o começo é o setor que tem o funcionamento pleno, que é considerado essencial. Então tem gente que passou a colocar esse tipo de produto, que teve distribuidor de bebida, colocando saco de arroz, macarrão instantâneo, extrato de tomate na prateleira para falar que era mercearia, mas não é.
o que os fiscais vão observar é se pelo menos 50% dos produtos em exposição são desse tipo aqui, ó. Vendidos em supermercados, hipermercados, sacolões, peixarias e por aí vai. Certo? Porque tem muita gente burlando o sistema, ou pelo menos tentando. Vamos passar para o próximo. Os horários e os dias, né, de funcionamento não tem nenhuma restrição. É proibido o consumo no local e também não tem restrição para entrega em casa, para buscar de carro, para tirar no balcão. Tá? Seguindo nesse segmento de supermercados, hipermercados, até os sacolões e açougues e por aí vai. Pode ir para o próximo. Respeitando o distanciamento de no mínimo 2 metros, alguns supermercados eles colocam até o adesivo no chão para que as pessoas não fiquem muito próximas uma das outras. Então é o que eu falo, esse fator distanciamento em fila, seja no supermercado, seja também no banco, é muito da consciência do usuário, muito da consciência do cliente, porque o supermercado oferece ali, ó, onde você tem que ficar, onde o da sua frente tem que ficar, onde o de trás tem que ficar, mas tem gente que não respeita. Mas o supermercado é responsável por controlar isso. É papel dele manter esse controle. Se o cliente não tiver, ele tem que chegar junto e cobrar, tá? Isso aqui é muito importante também. Pode voltar, porque fala da higienização. Higienização obrigatória de carrinhos, cestas e objetos de uso compartilhado a ser realizada na presença do cliente. Tem gente reclamando, que eu já vi no supermercado, gente reclamando porque passou o álcool gel na mão e pega o carrinho e tá entrando, aí tem a tia do borrifador lá com álcool passando o paninho, onde tem que segurar ali no carrinho. Tem gente que acha ruim, mas é o que está determinado. Isso significa que o supermercado está tomando cuidado e seguindo as regras. Tem que achar é bom, é melhor para você, meu amigo. Pode ir para o próximo. Medição de temperatura dos clientes e colaboradores ao entrar no estabelecimento. Redução em 50% da capacidade prevista no alvará, tanto para clientes e funcionários. Isso que eu queria falar no começo, quando eu vi os 50% ali. Porque tem supermercado que não está fazendo o controle do número de pessoas lá dentro. Tá passando o álcool gel? Tá passando o paninho no carrinho? Tá. Mas não tá fazendo o controle do número de clientes, não. O que a gente recebe de vídeo aqui no Balanço Geral do Supermercado cheio. Esses aí que vendem atacado, então, meu amigo, tá aqui, ó, 50% da capacidade máxima. O supermercado tem que fazer esse controle. Pode ser punido se a fiscalização pegar e não estiver seguindo as normas. Pode ir para o próximo. Salão de beleza estava fechado. Barbearia, clínica de estética e bronzeamento, que no Minas Consciente estava fechado. E abrir lá para frente. Agora pode, pelo menos até o dia 29. Horário e dias de funcionamento com atendimento presencial. De segunda a sexta é das 8 da manhã às 7 da noite. Proibido o funcionamento aos domingos e feriados. Atendimento presencial com a capacidade máxima de 50% daquela descrita no alvará. Pode passar para o próximo. Atendimento individualizado com hora marcada. Proibido filas de espera no local. Higienização completa dos equipamentos e aparelhamento a cada uso. Observe isso, viu? Uso obrigatório de máscaras pelos clientes e funcionários. Pode passar para o próximo, por favor. Tô vendo aqui quem está acompanhando comigo no Facebook, gente. Rapidinho, eu já volto a falar, tá? Porque tem muita gente perguntando o que pode, o que não pode. A gente está esmiuçando, entrando nos detalhes, porque se chegar de forma superficial vira bagunça. Aqui a gente faz questão de explicar item por item para que você não confunda, para que você, também lojista, entenda, tá? Ó, quem tá aqui comigo é o Sandro Hilário, Júnior Maurílio, Tânia Dias, Noemi Freitas, Júnior Maurílio já falei, né? Leonides Messias, Pedro Correia, Diogo Ferreira, Márcia Honorato, Adriana Dutra. Tá falando aqui, ó, que tem local que tá muito cheio e eles não estão impedindo a quantidade de pessoa para entrar. Tá parecendo formigueiro de tanta gente. Pois é, foi o que eu falei. Eu tenho observado isso também. Vamos lá, seguindo.
Serviços de call center, horário e dias de funcionamento, não tem restrição. Priorizar o trabalho remoto, é o home office, que virou, já que todo mundo já sabe o que é o home office, né? Entrou, faz parte das palavras que entraram no nosso dicionário depois da pandemia. Respeitando o distanciamento de no mínimo 2 metros entre as pessoas. Essas call centers aí que não estão mandando o funcionário para trabalhar em casa, em home office, tem que separar as baias, né? As baias de atendimento. Uma funciona, pelo menos 2 não funcionam, uma funciona, pelo menos 2 não funcionam. Assim eles garantem esses 2 metros de distanciamento. Pode seguir? Horário e dias de funcionamento sem restrições, priorizar o trabalho remoto. Foi o que eu falei, essa é a última, né? Então fechou. Ficou claro? Deu para entender? Porque o que não está especificado, o que não tem determinado ali o horário de funcionamento, entra na questão do comércio, que pode funcionar no centro da cidade a partir das 10 da manhã até as 4 da tarde e nos bairros de Uberlândia das 9 da manhã às 18 horas. Isso vale a partir de segunda-feira e até o dia 29 desse mês, porque depois a gente volta para o Minas Consciente, que existe a promessa de que vai ser um Minas Consciente diferente. Eles devem mexer alguma coisa aí para deixar uma maior autonomia para os municípios. Vamos fazer o seguinte, a Tânia Costa está comigo hoje, no sabadão. Tenho a honra de trabalhar com a Tânia Costa hoje. Ela está no centro de Uberlândia e ela me disse que conversou com o pessoal por lá mais cedo. Eu quero saber, Tânia, primeiramente, boa tarde para você, viu? Essas pessoas aí que você chegou a ter um contato com elas, conversou, o que elas estão achando dessa mudança a partir de segunda? Conta pra gente. Falarem, Túlio. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aí no nosso Balanço Geral. É uma honra estar aqui com vocês nesse sábado. Programa que balança, né, a região aí com todas as notícias mais importantes. Pois é, o que eu ouvi, Túlio? Ouvi de comerciante, ouvi de cliente, que o clima é de ansiedade mesmo, né? Na verdade, o que todo mundo sonha é com a volta a uma vida normal. A gente fica até pensando, né, o que será esse novo normal, né, esse normal para o futuro também. Mas as pessoas querem isso, é a vida de volta. Existe, né, Túlio, aquela briga na balança, a responsabilidade com as vidas, né, com a saúde das pessoas, o compromisso com a saúde pública e a questão econômica. A gente sabe que isso também é muito importante. Então, o que eu percebi foi um clima de ansiedade. Eu conversei agora há pouco no estabelecimento onde eu fui comprar um suco, um estabelecimento híbrido, como você explicou aí para o nosso telespectador, e o rapaz estava me dizendo exatamente, é o assunto que não sai de todas as rodas, né? Existe um clima de ansiedade para ver como é que vai ser esse funcionamento, reforçando, como você bem explicou, né, Túlio? Comércio em geral de 10 da manhã até 4 da tarde. Eu vou mostrar para vocês onde eu estou nesse momento. As imagens são do companheiro Delcimar Pereira. Eu estou aqui na Avenida Floriano Peixoto, bem no centrinho de Uberlândia. Passei por muitos lugares aqui para parar num ponto e a gente olhou, né, todo mundo cumprindo a determinação do prefeito até então, tudo fechado, mas a gente viu uma grande movimentação de carros. A gente ainda viu. Agora, nesse momento, está bem tranquilo, né, Túlio? Trânsito está tranquilo. A gente vê pedestres passando aqui, até admirando a cidade mais tranquila. A gente fez o seguinte, Túlio, essa semana no programa Manhã Total, nós saímos com um fotógrafo para mostrar um olhar pela cidade que às vezes a gente não tem no meio da correria. Então, com a cidade mais tranquila, ele fotografando os espaços e pensando como é que as pessoas estão reagindo a todo esse período e a essas expectativas de reabertura e de tudo mais. A gente aproveita para fazer o seguinte alerta para quem está no trânsito. Em dias de muito movimento ou pouco movimento, Túlio, sabe aquela atenção que tem que existir? Tem gente que, em dias mais tranquilos, como o que a gente está mostrando aqui agora, as pessoas se descuidam e você vê gente atravessando, parada obrigatória, você vê condutor de motocicleta com algumas atitudes imprudentes. A gente aproveita para fazer esse alerta porque, como vai voltar esse trabalho nessa reabertura parcial na segunda-feira, a gente espera, Túlio, que as pessoas tenham muita educação no trânsito e que esse trabalhador do comércio, o lojista e o consumidor
tenham muita responsabilidade. Você tem que pensar na sua vida e na vida das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? O álcool em gel está lá no estabelecimento, tem gente que se recusa. A fila para o caixa ou para pegar determinado produto no estabelecimento está lá. O funcionário da loja vem e aborda esse cliente, esse consumidor e pede o distanciamento. Às vezes as pessoas resistem. Então acho que vale toda essa reflexão, né, Túlio? Aqui no nosso balanço geral, e a gente conta com a consciência desse telespectador que é cidadão, que quer a cidade funcionando bem, que quer esse comércio de volta e que quer também que vidas sejam poupadas, né, Túlio? Exatamente, Tânia Costa mandando a letra certa ao vivo do centro de Uberlândia. Eu vou pro intervalo e volto já. Sabadão no Balanço Geral, é muito bom ter você aqui comigo, viu? Seja em casa, na sua TV, sossegado, ou também aqui no Facebook. Tem uma galera acompanhando. Carol Bonfim, Doca Gondim, Jane Almeida, Maria Vanuzzi, Adriana Dutra, Pedro Henrique. O Pedro Henrique está perguntando sobre os lanchinhos. Ô Pedro, aí é o seguinte, entra naquela questão das lanchonetes, açaí e sorveterias. Podem funcionar de segunda a sexta, das 6 às 18. Sábado, das 6 ao meio-dia, beleza? E não tem restrição para entrega em casa, para retirada no balcão e nem drive-thru, tá? Então, a situação das lanchonetes, a situação é essa, pode funcionar de segunda a sexta, das 6 às 18 horas. Túlio, a venda proibida de bebida alcoólica após as 20 vale para mercado também? A Rosana está perguntando, vale para mercado também, vale para distribuidora de bebida também, que pode funcionar depois das 20, mas aí a distribuidora de bebidas vai poder vender só o refrigerante e a água, não vai poder vender a bebida alcoólica. O supermercado não vai poder vender bebida alcoólica também após as 20 horas, após as 8 da noite. E aí o comerciante decide o esquema que ele faz. Ou ele já proíbe o acesso do cliente a esse setor determinado, ou então ele barra lá no caixa, não sei, o comerciante que vai ter que decidir. Está proibida a venda. E é isso que a fiscalização vai estar em cima, tá bom? Um abraço também para a Sheila, para o José Carlos, para Cláudia Cristina, para Leila Davidson, Albina. É muita informação, né, gente? É muita coisa. Mas durante o Balanço Geral dessa semana, a partir de segunda-feira, a gente vai detalhar ainda mais para você. Mas todas as informações estão no site da Prefeitura de Uberlândia. Então entra no seu celular aí, você vai ter mais tempo, mais calma, você olha tudo. Mas espera só o Balanço Geral acabar, tá bom? Ó, uma confusão em um bar terminou com 3 pessoas presas aqui no estado. O local estava aberto para o serviço de delivery e mesmo assim houve aglomeração. Um homem mais exaltado teria empurrado um guarda municipal. O grupo de pessoas conversa na calçada. Alguns estão sem máscara. Outros usam o acessório no pescoço. A maioria faz uso de bebida alcoólica e come no local. Guardas civis aparecem na sequência e vão até um dos restaurantes que está aberto, mas com a faixa indicando que os clientes não podem entrar. Um dos agentes chega a tirar uma foto e registra a pequena aglomeração. Segundo os guardas, eles receberam denúncias de que estabelecimentos do bairro estavam funcionando, causando aglomerações. Ao chegarem ao local, constataram alguns bares abertos e com os clientes do lado de fora, desrespeitando as regras de isolamento social e uma lei municipal que torna obrigatório o uso de máscara nas ruas e em espaços públicos. A multa para quem descumpre essa regra é de R$100. Neste vídeo, dá para ouvir os agentes pedindo para que as pessoas coloquem o acessório. Coloca a máscara. Senhor, por favor, coloque sua máscara. De repente, uma confusão começa. Uma das mulheres que não usava máscara teria discutido com um guarda, que pediu a ela para colocar a proteção. Os agentes rendem um homem e, nesta hora, muita gente se aglomera perto da viatura. A testemunha que faz as imagens fica assustada com a reação das pessoas e dos guardas. Eu tô tremendo, ninguém resistiu à prisão, eles não fizeram nada, foi a mãe deles que realmente desacatou um deles, mas
Senhora nenhuma ela fez agressão física, nada. O bate-boca começa, o povo grita para que as cenas sejam gravadas. No meio da confusão, um guarda tenta imobilizar um homem e os dois caem no chão. O jovem resiste, tenta se levantar. Outros guardas chegam para ajudar o colega. Um homem de casaco verde, bastante nervoso, tenta intervir e é impedido pelos agentes. O rapaz de roupa preta é de novo jogado ao chão. Veja que ele parece ficar sem ar e tira a máscara para respirar. Na mesma hora, um homem que tenta ajudá-lo cai em cima dele. Os dois são cercados pelos guardas. Quem grava os vídeos se assusta. Um homem inconformado tenta intervir. Depois de muita resistência, o rapaz de roupa preta é algemado ainda na calçada, levado para a viatura e preso em flagrante, o que revoltou quem estava no local. Que absurdo! Tudo bem, ele tá errado, mas ele não é bandido pra ser assim. Que isso, gente? Logo em seguida, a rua foi tomada por várias viaturas da Guarda Civil. A confusão termina e a maioria das pessoas vai embora. Quem ficou por ali reclamou das regras impostas pela prefeitura. Todos estavam abertos, como a gente pode ver aqui, para serviço de delivery. A gente está na rua porque a gente quer, porque é direito nosso estar na rua. Não estamos em lockdown, não estamos obedecendo a lei nenhuma. De pronto, adotou as medidas legais cabíveis para o caso, momento que outros dois cidadãos também interferiram na ocorrência, sendo também necessário contê-los para levar até a autoridade. A abordagem que incomodou a população foi uma das que são feitas diariamente pela guarda por toda a capital. A maioria é fruto de denúncias de vizinhos incomodados. As ações, elas têm diversas formas de ser acessada pela guarda, né? Através do telefone 156 da prefeitura, através da ouvidoria da prefeitura e através do app da PBH, através do BH Digital. A própria população da cidade tem demandado muito a prefeitura através desses meios de comunicação e isso chega até a guarda para a gente estar conferindo essas denúncias, que são diversas, desde comércio que não poderia estar aberto funcionando, até aglomeração de pessoas. E todas as denúncias são verificadas com equipes in loco, que pegam todos os dados do local, encerrando assim a demanda, seja do fechamento do comércio ou de orientação, se caso assim for necessário. Em Belo Horizonte, segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, mais de 17 mil estabelecimentos foram fechados durante a pandemia e quase 70 alvarás recolhidos desde que o comércio foi fechado na cidade. É um momento difícil para todos, mas que a gente pede a compreensão de todos para que a gente possa superar o mais rápido possível esse momento que a cidade está vivendo. Voltando aqui para Uberlândia, a alteração, das regras de funcionamento do comércio aqui na cidade foram tomadas após uma análise dos dados da doença. Um dos itens que foram observados foi o tão falado mapa de calor, que mostra a concentração de casos por região aqui na cidade. A gente vai acompanhar esse mapa de calor de abril a agora. Isso foi divulgado ontem pelo município, na verdade foi divulgado até antes, mas ontem nessa reunião, nessa coletiva de imprensa, nessa live, eles divulgaram essa evolução. Então esse mapa de calor vai de 14 de março a 14 de abril. Enche a tela para o pessoal de casa compreender. Onde está mais vermelho é onde tem mais casos. Onde as pessoas infectadas pelo novo coronavírus moram, não onde elas foram infectadas, porque é muito difícil você conseguir descobrir onde a pessoa foi infectada, tá? Então, onde está mais vermelhinho, região aqui, ó, do Martins, Oswaldo Rezende, Lídice, descendo aqui para o Morada da Colina, um pouco no Santa Mônica, Tubalina, isso aqui é onde de 14 de março a 14 de abril tinha mais incidência da Covid-19. Aí vamos seguir essa evolução, passa para o próximo. Abril e maio, 14 de abril a 14 de maio. Concentração muito grande na região do centro, Fundinho, Mansur. Onde vai avermelhando
vai ficando mais escuro, é onde está mais concentrado os casos, onde os casos de Covid-19 estão com mais incidência. Passa para o próximo, por favor. Aí, ó, esse aí foi a situação mais grave aqui em Uberlândia. Maio a junho, 14 de maio a 14 de junho. A gente pode observar que na região do Jardim Brasília, Tayamã, Planalto, tá vermelho que só. Você consegue ver aí? Aqui tem uma grande empresa processadora de alimentos. E essa empresa fez um teste em massa. Nós noticiamos aqui no Balanço Geral a preocupação desses moradores da região, a preocupação desses trabalhadores dessa empresa. E teve um grande número de casos positivos. E diversos, talvez até a maioria dos trabalhadores dessa empresa, são moradores dessa região. Então, a gente pode observar que essa região, ó, Tayamã, Tocantins, Jardim Brasília, Mansur, Planalto, Canaã, vermelho à beça. Então é onde as pessoas que moram nesses bairros, elas estavam com Covid-19. Isso de 14 de maio até 14 de junho do mês passado. Do outro lado aqui do Morumbi também tem uma alta incidência. No Laranjeiras um pouco menos, mas também tem. Aqui, ó, esse aqui é o Laranjeiras, esse aqui é o Morumbi, mas o bicho estava pegando mesmo. É pro lado do Jardim Brasília, Tocantins, Tayamã, Planalto, essa região aqui, mais setor oeste de Uberlândia, né? Vamos lá seguindo? Agora é onde a gente está, de junho a julho. Viu que ficou bem menos vermelho do que estava antes? Essa é a situação atual aqui na cidade de Uberlândia. É o último mapa de calor levantado pelo município, a partir dos dados das pessoas infectadas pelo coronavírus. Eles fazem esse mapa de calor. Então a situação atual na cidade é essa. Até porque nós estamos no estado de platô. O que é o platô? Não significa que o número de casos está diminuindo. Não. Platô é que ele segue subindo. A gente vê dia após dia, boletim após boletim, que o número de casos segue subindo, mas de uma forma linear, digamos assim, sem grandes rompantes para cima e para baixo. Esse é o estado de platô. O platô antecede a queda na tal curva de infecção, tá? Que é o que a gente tem falado desde o começo da pandemia. Então, por conta dessa situação atual em Uberlândia, o município decidiu tomar essas decisões que foram tomadas ontem e a reabertura do comércio. Mas isso não significa que a gente tem que relaxar. Não significa. Por quê? Se a gente parar de se preocupar, vai acontecer com o que aconteceu em diversas cidades do Brasil e até diversas cidades do mundo. Há registros de cidades que fizeram lockdown, o número melhorou, depois o pessoal achou que era festa, o número de casos, o número de mortes foram lá em cima. Então é isso que a gente tem que se preocupar, é isso que nós temos que lembrar todos os dias, que a situação ainda não é boa. Combinado? O comércio está aberto, mas não significa que você tem que ir. Vá se precisar. O comerciante está sofrendo, o comerciante, coitado, está penando, teve de estabelecimento fechado, gente quebrando, gente falindo. Então vamos fazer a nossa parte para que ele não precise fechar de novo. Mas o Minas Consciente vem dia 29, aí a gente vai descobrir o que vai mudar mesmo, se os municípios vão ter mais autonomia. Vamos para os números, tá? Vamos para os números da Covid-19 nas cidades da nossa região. A Tânia Costa, que está participando nesse sábado aqui do Balanço Geral Especial, ela traz os números de Uberlândia e Patos de Minas, cidade do Alto Paranaíba. Tânia. A gente começa então por Uberlândia, né, Túlio? Tem um percentual aqui de aumento no número de casos. Em 24 horas, 272 novos casos da Covid-19 foram registrados em Uberlândia. O número oficial, então, é de 10.298 casos. O número de casos confirmados teve alta de 42%, a gente tem aqui. E o número de novos casos confirmados. E o de casos, né, subiu então para 10.298, a alta foi de 3%, essa alta que eu queria aqui destacar com vocês. O número de casos descartados
é de 3.845, alta também de 3%, e o número de casos suspeitos, 1.377. Não teve variação no número de mortes, o número de mortes confirmadas por Covid-19 permanece em 182. A gente tem um relato de 228 pessoas internadas, tanto na rede pública quanto na rede privada. Aí a gente vê uma queda aqui, ó, uma queda de 2% nesse número. De pessoas hospitalizadas, aí na UTI, a gente tem 97 registros. E hospitalizadas na enfermaria, internadas na enfermaria, 131. Pacientes recuperados, 5.960. E outro dado aqui, viu, Túlio, é que 94% dos leitos de UTI estão ocupados. A gente sabe que tem diversas enfermidades, não só a Covid-19, mas o fato é que ficam, então, aí 4 leitos disponíveis em caso de necessidade. Essa aqui é a realidade de Uberlândia. A gente passa para Patos de Minas, Túlio? Vamos lá, pode ir. Beleza, a gente segue aqui então. Um abraço para todo o pessoal de Patos de Minas e a nossa orientação, nossa dica para todo mundo se cuidar. Casos confirmados 909, pacientes internados 37. Em UTI tem 16, tá? Pessoas se recuperando em casa, 339 registros. 9 mortes confirmadas, tem 12 mortes em investigação e casos tratados 512, Túlio. Obrigado, viu, Tânia Costa, pelas informações. Lembrando, pessoal de casa, que Patos de Minas e a região do Alto Paranaíba, a partir de hoje, está na onda branca do Minas Consciente, tá? Patos não saiu do Minas Consciente e a partir de hoje, Patos e as outras 32 cidades que fazem parte do Alto Paranaíba entram na onda branca. Já estão na onda branca, né? E teve fiscalização em Uberaba na noite de ontem. A Juliana Leal tá comigo aqui, ó, direto de casa, por isso que ela tá sem máscara, viu? Nós repórteres, eu sou repórter também, hoje eu tô só igual macaco gordo, só quebrando galho. Nós repórteres nas ruas utilizamos a máscara. A Juliana Leal, como tá em casa, sozinha, só ela e a câmera, por isso que ela tá sem máscara. Ela vai falar sobre essa fiscalização, tá? Que teve gente multada e teve preso também. E ela vai contar o que esse povo estava fazendo de errado, né, Ju? Boa tarde para você. Oi, Túlio. Boa tarde para você que está acompanhando o Balanço Geral Especial de sábado. Túlio, o pessoal não estava respeitando as medidas, né, que estão aí no decreto municipal aqui de Uberaba, que devem ser seguidas, já tem um tempinho já, e mesmo assim tem muita gente que insiste em desobedecer essas medidas. Então, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e também o Departamento de Posturas da Prefeitura aqui de Uberaba, eles saíram aí fazendo uma fiscalização pela cidade. Ao todo, aí no total, foram 2 prisões e 27 autuações. Eles foram até 4 endereços que eles receberam denúncias de aglomeração. Quando chegaram lá, encontraram pessoas sem máscaras, pessoas aglomeradas sem respeitar o distanciamento entre as pessoas e também os comércios que estavam funcionando em horários irregulares, né, que eles não têm autorização para funcionar durante a madrugada, como eles estavam funcionando, e também vendendo bebida alcoólica no local, o que também é proibido segundo o decreto. Túlio, aí a gente sabe que sempre tem aquelas pessoas que não respeitam, mesmo com a presença da Polícia Militar, da Guarda Municipal e dos fiscais, eles desrespeitam. Então, 2 pessoas acabaram presas, não teve nenhum comércio interditado, foi somente uma questão de orientação mesmo com essas pessoas que insistem, Túlio, ainda em desobedecer essas medidas aí nesse período de pandemia. É isso aí, Ju. Vou aproveitar que você está aqui comigo, vou pedir para você trazer para a gente os números da cidade de Uberaba e também os números do estado de Minas Gerais. Pode começar por Uberaba, que tem, infelizmente, 3 novas mortes por Covid-19, né, Ju? Isso mesmo, Túlio. Com a divulgação do último boletim aqui foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, o número de mortes aqui em Uberaba saltou de 39 para 42 mortes confirmadas pela Covid-19 aqui na cidade. As vítimas, de acordo com a Secretaria, eram todos homens, né? Homens aí com 76, 57 e 32 anos. De acordo com a Secretaria, todos sofriam de comorbidades anteriores. 2 deles estavam internados em hospitais particulares
e outro estava internado no hospital regional. Túlio, agora falando sobre os outros números, 1.235 casos positivos até o momento aqui em Uberaba, sendo que desse total, 962 pessoas estão recuperadas e são curadas da Covid-19, 198 estão com acompanhamento domiciliar e 33 estão internadas, né? Como eu disse, 42 mortes confirmadas pela Covid até o momento. 12.997 é o número acumulado de resultados negativos até o momento. 393 pessoas estão aguardando resultados de exames e 28 estão internadas com a suspeita de estarem, né, com a Covid-19. Falando sobre os dados hospitalares aqui em Uberaba, a taxa de ocupação daqueles leitos que são destinados exclusivamente para o tratamento de pessoas confirmadas ou com a suspeita da Covid-19, tanto nos hospitais públicos quanto privados, a taxa de ocupação na UTI é de 35% e na enfermaria 22%. O número aumenta um pouco quando a gente fala sobre os outros leitos, né, de tratamento de outras doenças. A taxa de ocupação é de 71% na UTI e de 68% na enfermaria. Agora a gente fala sobre os números em todo o estado, Túlio. Nesse momento, né, até a divulgação do último boletim do Estado de Minas Gerais, são 90.875 casos confirmados em todo o Estado de Minas Gerais. 24.666 é o número acumulado de casos que estão sendo acompanhados até o momento. 64.245 pessoas já se recuperaram da Covid-19 aqui no Estado e até o momento foram registradas 1.964 mortes pelo novo coronavírus no estado de Minas Gerais, Túlio. Obrigado pelas informações, Ju. Tá ventando um pouquinho aí, bem em Uberaba, né? Ai, Túlio, eu e o vento aqui em Uberaba é uma briga diária. Então, assim, eu já tô acostumada. Tô até comendo o cabelo aqui, pra vocês terem uma noção. Eles não viram boa parte do que eu vi aqui. A repórter acorda às 6h30 da manhã para preparar o cabelo para aparecer ao vivo para a região inteira. E aí vem esse ventão todo aí, mas tá bonita, tá na estica e trouxe a informação. Obrigado, viu, Ju? Vou pro intervalo e volto já. A gente já volta com informação ao vivo porque um motociclista bateu em um poste na manhã de hoje aqui em Uberlândia. Ô, Tânia, bota a Tânia aqui pra mim, por favor. Isso aconteceu em qual bairro, hein? Olha, foi na região sul, viu, Túlio, que aconteceu ali perto da ponte, na Avenida dos Vinhedos. O que aconteceu? Os militares foram chamados ali antes das 8 da manhã, chegaram ali no local, tinha o condutor da moto que tinha batido no poste, o rapaz estava com a perna quebrada e aí ele foi levado para atendimento médico, foi levado consciente. Mas, Túlio, ninguém sabe, viu, a causa desse acidente, não. O rapaz saiu machucado, saiu consciente e aí fica aquele alerta, né, de trânsito que a gente sempre faz. De fato, como eu disse, ninguém sabe as causas, mas é triste encontrar uma situação assim, né? Ele bateu no poste e saiu nessas condições, viu, Túlio? Ou se é, ó, a imagem é forte, o poste caído. Isso foi hoje de manhã, a gente sempre de olho nas notícias aqui na zona sul de Uberlândia, na Avenida dos Vinhedos. Um atropelamento foi registrado, obrigado, Tânia. Um atropelamento foi registrado na madrugada de hoje em Patrocínio, tá? Um atropelamento, coisa séria. A Juliana Leal tem as informações. Ju? Júlia, esse acidente aconteceu nesta madrugada, por volta de 4 horas aí da madrugada, em Patrocínio, como você disse. Câmeras de segurança registraram o momento desse acidente, são cenas realmente impressionantes. As imagens mostram o momento em que um carro desce a Avenida Faria Pereira, uma das principais avenidas da cidade, e aí no cruzamento com a Elias Alves Cunha, o motorista, né, do carro atropela um homem que estava parado ali na esquina, a vítima, né? E em seguida, de acordo com informações da Polícia Militar, esse carro, o motorista chegou a frear um pouco, observou o que aconteceu logo depois, mas de acordo com a polícia, logo em seguida o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. A vítima é um gari, um homem de 53 anos, ele ficou bastante ferido, até mesmo pela gravidade desse acidente.
e foi socorrida ao hospital com traumatismo craniano encefálico, Túlio. Agora, a Polícia Militar até divulgou essas imagens, Túlio, porque a intenção é justamente achar o motorista desse carro, né, já que ele fugiu e depois causou um acidente e depois fugiu sem prestar socorro à vítima. As imagens realmente não fica muito fácil de identificar nem a placa e nem o modelo certo do carro, mas trata aí de um modelo sedã preto. Então, quem tiver qualquer informação, é só ligar e denunciar a Polícia Militar de Patrocínio, Túlio. Olha que coisa. Juliana, obrigado pelas informações. Bota o vídeo só mais uma vez, por favor. Porque não dá pra falar que um cidadão desse não viu o que fez. Olha só, bateu, atropelou o homem que estava de pé na frente dele, no canteiro central da avenida, atropela o homem e foge. Eu falo todas as vezes isso aqui no Balanço Geral, eu não entendo como alguém é capaz de atropelar outra pessoa, causar um acidente e ir embora, sem saber se o que ficou tá vivo ou se tá morto. Isso é um absurdo. E a polícia em Patrocínio vai investigar direitinho isso aí, tenho certeza. E tem flagrante de mais uma ação criminosa aqui no estado. Os bandidos furtaram objetos de um carro. Põe na tela. O carro branco para atrás do automóvel vermelho. Em seguida, o passageiro desce e, em pouco tempo, arromba o porta-malas. Ele vasculha o compartimento, pega o estepe e uma sacola. Ele volta para o veículo branco. Enquanto isso, um pedestre passa do outro lado da rua. Assim que o homem se afasta, o ladrão retorna e vasculha o veículo. Ele pega uma bolsa e outros objetos. Só então vai embora com o comparsa. O veículo pertence a uma fonoaudióloga. Ela estava no bairro Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte, no momento do crime. A mulher só percebeu que o carro havia sido arrombado quando tentou abrir o porta-malas horas depois e não conseguiu. Só vi quando eu precisei de guardar uma coisa no porta-mala horas depois, porque eu não tive essa percepção, porque não arrombou, mas com muita perfeição. Foi assim, vamos dizer. E eu tive muita sorte, porque eles poderiam ter levado o carro. Entre os objetos furtados estão materiais didáticos e de trabalho, além de testes de pacientes. Não é um valor econômico, mas são construções ao longo da profissão, são testes que a gente compra, que são testes caros, para eles são papéis, né? São testes, são brinquedos, são oxímetro, coisas da profissão da fonoaudiologia. Então, para mim, vai fazer falta porque eu vou ter que repor. Paula registrou um boletim de ocorrência, mas quase não tem esperanças de recuperar os itens furtados. Agora eu vou tentar, assim, algumas casas, guardar o carro, né, dentro, deixar alguns materiais na casa dos pacientes, em vez de eu ter que levar Então, isso tudo eu vou ter que ainda analisar direitinho, ver como que eu vou estar fazendo. A gente segue com mais flagrantes aqui. Temos o flagrante de um furto na tela do Balanço. Uma mulher, com a mão leve, furtou a carteira de um rapaz que estava no bolso dele. Olha o vídeo aí, ó. Observa onde está circulado aí. A Juliana Leal tem os detalhes. Mão leve mesmo, viu? Porque se não tivesse destacado aí no vídeo, a gente quase não percebe que está acontecendo o furto. Essa mulher realmente agiu de uma forma bem discreta e bem rápida. Esse furto aconteceu em um bar que fica no residencial Antônio Caiado, foi por volta de 2 horas da madrugada de hoje. A vítima contou à polícia que estava nesse bar na companhia da companheira dele, ele estava numa comemoração, a gente percebe que o bar está bem cheio, inclusive. Nesse momento, o homem de camisa branca, ele vai até o balcão do bar, paga uma bebida, pega a bebida e quando ele está de costa para a mulher que está escorada aí na parede, essa mulher aproveita, ela nota que a carteira está no bolso de trás do homem e puxa a carteira. O homem, ele chega a notar porque ele volta para trás, ele põe a mão no bolso, só que aí depois ele continua e sai do estabelecimento. Ele contou à polícia militar que depois que chegou em casa e notou que estava sem a carteira, ele voltou até o bar e conseguiu essas imagens. E aí,
a Polícia Militar, com essas imagens, conseguiu identificar essa mulher e foi até a casa dela. De acordo com os militares, quando eles chegaram lá, a mulher foi questionada, ela negou que teria furtado qualquer coisa, só que aí a Polícia Militar mostrou esse vídeo para ela, mostrou que era ela no vídeo e mesmo assim ela negou. E nesse momento, ela ainda tentou culpar o próprio filho de 7 anos, dizendo que teria sido ele o responsável pelo furto e que a criança teria abandonado jogado fora essa carteira em um terreno baldio. A polícia foi até esse terreno, de fato, a vítima encontrou a carteira abandonada lá, só que o dinheiro que estava dentro da carteira já não estava mais lá, cerca de R$170 em dinheiro. A vítima foi até a delegacia, denunciou essa mulher e aí, diante de todas as provas, mesmo ela tentando culpar o próprio filho, Túlio, a mulher foi encaminhada até a delegacia de polícia civil para prestar esclarecimentos ao delegado. Claro, as imagens mostram tudo, rapaz. A vítima até percebeu, mas passou batido, porque a pessoa que está do lado dela ali parece que acobertou toda a situação. Juliana, obrigado pelas informações, pelos detalhes, tá? Gente, seguinte, por hoje deu. Segunda-feira tem mais Balanço Geral com o Rafael dos Anjos, que ele se recuperou, ele tinha perdido a voz, então ontem e hoje ele descansou. Segunda-feira, Rafa tá de volta. Lembrando que amanhã tem Política Cruzada com o Danilo Cacheta. Juiz, tchau, tchau.